Você que está assistindo a gravação dessa live, você está vendo isso aqui no feed ou nos stories, clica aqui e assiste, porque essa live vai carregar muita chave, muita coisa poderosa. Estamos ao vivo para nossa primeira live. Ó, já temos a nossa galera online. Bom dia, vocês que estão chegando por aí. Quem for chegando vai mandando um bom dia. Vai me falando como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Todo mundo deve estar com a cara inchada aqui, que nem eu, né? Ai. Eu confesso pra vocês que isso que eu tô fazendo aqui a partir de agora é uma coisa que eu já deixei passar, eu já procrastinei durante muito tempo, mas não dá mais pra continuar adiando isso, sabe? É uma coisa que eu tenho sido chamado há muito tempo e a partir de agora vai acontecer. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma coisa que vai ser grandioso, não só pra mim, mas pra vocês. E eu tenho plena convicção que após esses 30 dias aí de live, quem estiver acompanhando isso daqui, estiver colocando em prática tudo que for aprendendo, eu tenho certeza que vai ter resultados absurdamente grandiosos aí durante esse período. Fechou? Essa aqui é a série Os Segredos da Prosperidade, tá? Onde todos os dias a gente vai ler um capítulo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é um livro que foi escrito por Salomão. O rei Salomão, a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio e o homem mais rico que já existiu. E o que a gente tem de muita vantagem em relação a isso? O livro de Provérbios ele é como se fosse um manual. Ele é um manual de vida, onde ele fala sobre finanças, sobre relacionamento, ele fala inclusive sobre você ser fiador de outras pessoas. Então, tipo assim, o livro de Provérbios é um presente que Salomão deixou pra gente, que é como um manual de vida, onde traz pra gente muito conhecimento de coisas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Inclusive, o livro de Provérbios para pessoas que ainda não leem a Bíblia e tem vontade de começar a ler e tal, é um livro que eu recomendo muito, porque é um livro que tem um entendimento muito mais fácil. E a gente vai começar aqui a partir de hoje. Vamos lá. A gente vai ler um capítulo do livro de Provérbios por dia. Por quê? O livro de Provérbios ele é dividido em 31 capítulos, ok? Que é justamente um capítulo para cada dia do mês. Ok? Então hoje, como é dia 12, a gente vai começar pelo Provérbios 12 e conforme os dias forem passando, a gente vai lendo exatamente o que é o provérbio do dia. Fechou? Então vamos lá, pra gente começar. Provérbios 12, 1, né? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Tem o primeiro episódio do meu podcast, com meu sócio, com o Marquinho, que é o podcast Exponencial. No nosso primeiro episódio, a gente fala justamente sobre três princípios, que são princípios que a gente vive hoje, que são princípios aceleradores de resultado. E esses princípios são a fé, que é o que a gente está exercendo aqui, o que a gente está praticando aqui agora, a fé, a disciplina e o desfrute. O que é a disciplina? A disciplina é basicamente, na verdade tem dois sentidos principais para a palavra disciplina. Um dos sentidos da palavra disciplina é basicamente você seguir regras, ok? Seguir regras é considerado como disciplina. E tem um outro sentido, que é o sentido de você fazer algo independente da sua circunstância. É você fazer algo independente de você estar com vontade ou não. E a disciplina, ela é algo que você não simplesmente acorda de um dia para o outro e fala assim, a partir de hoje, eu acordei hoje, a partir de hoje eu tenho disciplina. Não. A disciplina ela é uma coisa que não existe dentro de você, você não tem disciplina, mas a disciplina é algo que vai sendo moldada dia após dia. É como o meu exemplo aqui das lives. Eu tenho disciplina para muita coisa na minha vida, para fazer exercício, até para fazer o estudo da palavra. Todos os dias quando eu acordo, eu abro minha Bíblia, eu faço um estudo, eu faço as minhas anotações. Eu tenho um caderninho aqui, inclusive, eu até recomendo que vocês anotem o que vocês forem pegando de insight. Eu tenho esse caderninho aqui, isso aqui é tudo anotação do estudo que eu faço da Bíblia. E a disciplina, ela é basicamente você manter hábitos, você manter padrões
e se manter persistente independente da dificuldade. E o que está falando aqui pra gente no Provérbios 12:1? Que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo. Se a gente for olhar o sentido da palavra disciplina aqui nesse sentido, nesse versículo também, a gente pode ver que a disciplina que está sendo usada aqui, ela pode ter o sentido de disciplina, porque quando fala de você disciplinar alguém, está falando sobre você corrigir alguém, sobre você dar aquela chamada, sabe? Disciplinar outra pessoa, porque ele fala que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então ele coloca a palavra disciplina como se fosse o oposto da pessoa que odeia a repreensão. Então o que acontece? Existem pessoas que vão estar ao nosso redor, que vão ser pessoas que vão edificar a gente, e vão ter pessoas que não vão edificar a gente. Vão ter pessoas que basicamente meio que tanto faz. E às vezes tem pessoas que estão ao nosso redor que são pessoas que querem edificar a gente. Essas pessoas, elas vão, de certa forma, disciplinar. E a pessoa, tá dizendo aqui, a pessoa que odeia a repreensão, ela é uma pessoa tola. Tá? O que é alguém tolo? Tolo é alguém simplório, que não tem inteligência, que não tem juízo. E aí quando você para pensar, quem são as primeiras pessoas que estão na nossa vida e no nosso dia a dia disciplinando a gente? Sempre são os nossos pais. Nossos pais sempre estão disciplinando a gente, ensinando qual é o caminho que deve andar, o que é que a gente deve fazer, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir. Só que quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente é muito tolo. A gente é muito tolo, porque a gente às vezes tem 15, 17, 18 anos de idade e a gente pensa que a gente já sabe basicamente de tudo da nossa vida. E a gente não sabe. E quem sabe são os nossos pais, porque os nossos pais já viveram mais tempo que a gente. Então aqui fala justamente que quem odeia a repreensão é tolo. Então a partir do momento que hoje você for, de certa forma, repreendido por alguém em relação a forma como você está agindo, o que você tem feito, começa a enxergar isso de uma ótica diferente. É óbvio que existem pessoas que não sabem dar esse feedback. Existem pessoas que não sabem disciplinar as outras, mas a partir de agora você começa a olhar a parte do aprendizado da situação. É você olhar alguém que está te disciplinando e pensar assim, tá, beleza, o que é que eu posso tirar de aprendizado em relação a isso daqui para que eu seja uma pessoa que ama o conhecimento e não uma pessoa que é uma pessoa tola. Fechou? Você vê que como é interessante a gente fazer esse estudo, esse bate-papo, porque até agora a gente só falou de Provérbios 12:1. Quando você vai fazer um estudo, seja de basicamente qualquer livro da Bíblia, o que é interessante? Eu tô com meu notebook aberto bem aqui, onde algumas palavras eu pesquiso a definição da palavra, certo? Por quê? Porque quando você pega a definição da palavra, você começa a de certa forma, desenvolver muito melhor, porque tem palavras às vezes que parece que são óbvias o significado pra gente, mas quando a gente coloca na definição, a gente vê que tem mais coisas e a gente consegue criar um contexto muito maior em relação a isso daí. Fechou? Vocês que estão online na live aqui agora, quero pedir uma coisa pra vocês. Eu quero pedir a interação de vocês pra eu sentir a energia de vocês. Fechou? Então, a partir do momento que vocês pegarem alguma chave, vocês verem algo que de certa forma trouxe uma ideia, trouxe um insight, abriu a mente de vocês de alguma forma, vocês vão comentar aqui pra mim o que é que vocês acharam, o que é que vocês aprenderam, fechou? Então, ó, Provérbios 12:2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, esse é o Senhor condena. Então, ó, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, esse o Senhor condena. A Bíblia fala que a partir do momento que Jesus veio e Jesus se entregou por nós, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, certo? E Jesus fala que o pecado não é só você cometer uma ação, não é só você executar uma atitude, não é só você ter uma atitude, mas sim, a partir do momento que você pensa de forma negativa a partir de alguém. Ele fala, inclusive, que quem deseja a mulher do próximo apenas na mente já está cometendo pecado. Então aqui está falando sobre
as pessoas que têm más intenções e que o Senhor condena esse tipo de coisa. Ó, a Adilas falou aqui, muitas pessoas desistem de ler por algumas palavras não ser bem entendidas. Qual que é a principal chave sobre isso daqui? Inclusive em Provérbios fala que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos reis é descobri-la. E o que acontece? Por que ele está falando sobre a glória dos reis? É que há milhares de anos atrás eram só os reis que tinham acesso a determinados conhecimentos. O povo em si não tinha conhecimento, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem basicamente conhecimento acerca de qualquer coisa no Google, na palma da nossa mão, usando o celular. E como é escrito o livro não só o livro de Provérbios, como vários outros livros, esses livros eles já são escritos numa linguagem um pouco mais complexa, justamente para quê? Para poder filtrar as pessoas que realmente querem aprender, as pessoas que realmente querem aprofundamento em cima daquilo ali ou não. Porque quem é tolo, como está falando no primeiro capítulo aqui, quem é tolo, quem é ingênuo, quem não tem inteligência, como na definição aqui, quem não tem juízo, são pessoas que vão começar a ler, não vai entender uma palavra ou outra palavra, e aí simplesmente vai desistir e acabou. E a ideia desse nosso projeto aqui é justamente eu ajudar a clarificar isso aqui para vocês, até porque isso aqui para mim vai ser um aprendizado muito grande. Fechou? Então, ó, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, esse o Senhor condena. O que é alcançar o favor do Senhor? Alcançar o favor do Senhor é basicamente você ser, digamos assim, eu não vou dizer bem visto por Deus, porque a gente já é bem visto por Deus. O que está escrito lá em Gênesis 1:26, que façamos um homem à nossa imagem e semelhança, Deus já disse algo acerca de nós. Ele já disse algo ao nosso respeito. E eu vejo que muita gente tem muita crise de identidade, tem muito problema em relação a se achar inferior. Tem muita gente que acha que é pior do que as outras pessoas, sendo que Deus já disse algo acerca de nós, sobre a nossa verdadeira identidade, que é a gente ser imagem e semelhança dele. Então, a gente alcançar o favor do Senhor é a gente alcançar as bênçãos, porque na Bíblia fala que existe a lei da semeadura, né? Você vai colher o que você plantar. Não tem como você plantar o bem e colher mal, e não tem como você plantar o mal e colher o bem. É um princípio básico. Você não vai pegar uma semente de maçã e vai dar uma laranja. Não. Então você tem que entender que você precisa plantar o bem. Por quê? Por mais que a curto prazo, mesmo que num curto espaço de tempo, talvez não pareça que o que você está plantando está tendo um retorno, mas tudo que você planta leva tempo. Quando você planta algo, você vai precisar regar. Aquela terra vai precisar de sol, ela vai precisar de tempo para poder florescer alguma coisa, para poder algo dar frutos naquilo ali. Fechou? Então, ó, ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz do justo não será removida. Isso aqui é até a continuação, na verdade. Então, ó, quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, esse o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. O que ele está falando pra gente aqui? Que quando ele diz que ninguém se estabelece pela maldade, ele está falando justamente que quando a gente tem a maldade dentro do nosso coração, quando a gente pratica o mal, a gente não vai conseguir criar raízes. Aquilo ali sempre vai ser algo muito, muito raso, sabe? Quem é justo, como está falando aqui, que tem raízes de verdade, uma árvore que ela tem raízes profundas, ela é uma árvore que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir talvez até um furacão, e aquela árvore ela vai se manter firme ali. Por quê? Porque ela é algo que tem raiz, tá? E quem vive pela maldade não vai se estabelecer. Quem vive pela maldade não vai ter raiz. Quem vive praticando o mal vai praticar o mal e às vezes vai ter talvez até um lucro ali a curto prazo, mas no longo prazo esse tipo de pessoa não vai se estabelecer. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter raízes, a gente precisa viver pelo lado justo, pelo lado certo, porque as raízes que a gente criar vão fazer com que a gente se mantenha, com que a gente se estabeleça a longo prazo, ok? 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Mano, isso aqui é pesado, viu?
A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão para os ossos. O que é que Salomão está querendo dizer para a gente aqui? Primeiro, o que é uma mulher virtuosa, né? É como eu falei, sempre quando a gente quer pegar o sentido de algo, a gente pesquisa a definição. E basicamente, quando a gente para pensar o que é uma mulher virtuosa, é uma mulher de virtudes, ok? É uma mulher que tem princípios, é uma mulher que tem valores. E você vê que quando um homem ele tem uma mulher que é uma mulher virtuosa, aquilo ali é um símbolo de grande felicidade para ele, que está dizendo que é uma coroa. Uma coroa é como um símbolo. A coroa, ela é o símbolo da elite, do reinado, o símbolo de um rei. Todo rei, rainha, príncipe, ele usa uma coroa. E uma mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. Mas a mulher que envergonha o marido, ela é como podridão dos ossos. E o que é que seria uma mulher envergonhar o marido? Vão ter inúmeras atitudes que uma mulher pode fazer, obviamente, para poder envergonhar seu marido. Pode ser algo relacionado à fidelidade, à lealdade, à forma como se comporta na frente de outras pessoas. E esse sentido, quando a gente pega aqui, você vê que podridão para os ossos. Imagina você ter um osso que está podre. Isso é uma coisa que é muito forte. Imagina você ter um osso que está podre. Imagina o nível da dor daquilo ali que vai gerar, do que aquilo ali vai gerar para você. Aqui na Bíblia mesmo fala que o homem ele precisa deixar pai e mãe, e ele e a sua mulher eles vão se tornar uma só carne. E isso daqui do envergonhar o marido acaba vindo muito da falta de alinhamento, da falta de unidade. É quando um homem e uma mulher eles não se tornaram uma só carne. É como se eles estivessem desalinhados. Existe, eu esqueci o nome agora, aquele tipo de gêmeos, que às vezes os gêmeos nascem grudados, eles nascem grudados de fato, o corpo um no outro. É como se fosse aquilo ali. É como se fossem duas pessoas que deveriam estar em unidade, que elas deviam ser uma só. E quando você é um só com outra pessoa, se vocês são um só, significa siameses, boa. Gêmeos siameses, são gêmeos que nascem grudados. A partir do momento que você é um só com outra pessoa, você vai ter uma perna e essa pessoa vai ter outra perna. Vocês são um só, vocês têm duas pernas, então a perna de um é a perna de outro. Se um quer andar numa direção e o outro quer andar na outra direção, não vai conseguir andar. Não tem como andar. Então, um casal, um homem e uma mulher, eles precisam andar em unidade. Até porque é como tá falando aqui, que a mulher que envergonha o seu marido é como podridão nos seus ossos. E imagina a dor, o constrangimento que deve causar um osso que tá podre. Os pensamentos dos justos são retos. Os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Vamos lá, vamos para a definição, né? Como eu sempre falo, qual que é a definição de ímpio? Ímpio é alguém que é cruel. Ímpio é alguém que é bárbaro. Ímpio é alguém que pratica o mal. E o que é, então, alguém que é reto? Vou botar aqui. Reto. A definição de reto é algo que não tem curvatura. Ou seja, é algo que é linear, ok? E no sentido figurado, que é o que está aqui, é alguém que tem honestidade, é alguém que é íntegro. Então aqui está falando sobre as palavras e os pensamentos, né? Ele começa falando sobre os pensamentos, dizendo aqui, os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. Porque alguém que é ímpio, alguém que não quer ver o bem das outras pessoas, alguém que tem pensamentos de maldade, ele não vai dar conselhos para outras pessoas que são conselhos retos, que são conselhos que levam a edificação na vida das pessoas, que é basicamente o que eu estou fazendo para vocês aqui, nesse momento. Isso daqui é da minha parte, é um símbolo de retidão, porque eu estou fazendo uma live aqui para poder justamente trazer para vocês uma leitura, um aprendizado, um aprofundamento maior sobre a palavra de Deus. Então, isso daqui é algo que a gente pode considerar como reto. E aí ele fala aqui, as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Para pensar,
em como, a partir do momento que você tem um conhecimento sobre esse daqui, como eu falei para vocês, o livro de Provérbios, ele tem conhecimento sobre basicamente tudo da nossa vida, sobre basicamente qualquer coisa. Então, essas palavras que eu estou trazendo para vocês aqui, eles salvam da morte. E o que ele está falando de morte aqui? Ele não está falando só da morte física, mas da morte eterna. Palavras que são palavras retas, palavras que são palavras edificadoras, são palavras que vão te salvar da morte eterna e que vão te levar para a vida eterna. Por quê? A Bíblia fala sobre inferno e que assim como existe o bem, existe o mal. E o mal te quer. O mal te quer. Assim como o bem te quer, o mal te quer. E Deus, ele deu uma coisa pra gente que se chama livre-arbítrio. A gente tem total livre-arbítrio para poder escolher qual é o caminho que a gente quer andar. A gente tem total livre-arbítrio pra gente dizer pra Deus quem é que a gente quer, ó, abrir a porta da nossa casa e a gente quer que entre. Tá nas nossas mãos. Tá única e exclusivamente das nossas mãos. Então, as palavras de quem é reto vão salvar as pessoas da morte. A morte que ele tá, o sentido que ele está trazendo aqui, na minha visão, é a morte eterna, é a morte do inferno, beleza? Então, ó, os ímpios eles são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Aqui ele está falando sobre legado. Quando você para pensar, alguém que é justo, alguém que é reto segundo seus caminhos, como a gente já falou aqui, primeiro que é alguém que tem raízes, certo? Se você tem raízes, você vai permanecer independente de qualquer coisa e você vai deixar um legado. Alguém que é alguém justo, alguém que cria um legado em vida, alguém que cria um legado nessa terra, é alguém que pode até perder o corpo, é alguém que pode em um determinado momento e vai, né, morrer, porque todos nós que estamos aqui nessa live a gente vai morrer um dia. E alguém que é reto vai deixar um legado. Por quê? Alguém que vive nos caminhos certos, alguém que vive de acordo com a palavra e ensina isso para os seus filhos, isso vai ser passado de geração por geração. Alguém que busca o entendimento, alguém que busca o conhecimento para poder passar para as próximas gerações, aquilo vai deixar um legado na vida da pessoa. E aquilo não vai se acabar a partir do momento que a pessoa, o corpo em si, morre. Porque o legado daquela pessoa vai continuar. E quando a gente para pensar, as famílias de hoje, elas são famílias cada vez menores. Hoje em dia tem muita gente que não tem vontade de ter filho. Fala aqui pra mim, vocês que estão aqui na live. Comenta aqui pra mim. Quantos filhos vocês têm? Fala aí. Tenho 2, tenho 1, não tenho nenhum. Conta aqui pra mim pra eu conhecer um pouco mais sobre vocês. A gente vê que hoje em dia as pessoas elas basicamente não querem mais ter família. E a partir do momento que você não tem uma família, a partir do momento que você não deixa um legado, você não tem pessoas abaixo de você, digamos assim, na sua hierarquia, para que essas pessoas elas continuem levando para o mundo a mensagem que você deixou. Ó, PH é do meu time aí, ó. PH 1 e quero ter mais 4. Muito bom. Bora fazer uma competição em relação a isso aí, PH. A gente tem que fazer uma competição. A gente vai botar uma data daqui a uns 10, 15 anos e a gente vê quem foi que fez mais filho durante esse período aí, viu? Bora, Hudson. Então, ó, tem gente aqui, ó. Tenho 3, não tenho nenhum. Ainda não tenho, mas pretendo ter 2. Tenho 2. Tenho um de quase 18 anos. 4. Nenhum, mas quero ser pai. Boa, boa, boa. Então, o que é que acontece? Aqui tá falando que a casa dos justos vai permanecer. Então, as raízes que a gente cria aqui nessa terra, o que a gente deixa como principal herança para os nossos filhos e para a nossa família, são coisas que vão prevalecer com o tempo. Para pensar no seguinte, imagina alguém que morreu, mas esse alguém compôs um livro. Esse alguém compôs um livro, não, escreveu um livro. Esse alguém compôs uma música. Aquilo ali que a pessoa fez é algo que vai basicamente se perpetuar na eternidade. Até hoje, se você parar para pensar como são as redes sociais, tem muita coisa hoje que basicamente vai ser perpetuada.
Às vezes você posta, às vezes eu posto uma live dessa aqui, daqui a pouco já vai ter gente baixando, já vai ter gente fazendo o corte disso daqui, e aí vai usar os cortes para alguma coisa, daqui a pouco já tá viralizando o conteúdo e a coisa vai, tudo hoje vai multiplicando e vai acontecendo muito rápido. Então, vocês precisam ter essa noção de que a partir do momento que você entende verdadeiramente quem você é, como eu já falei, que está lá em Gênesis 1:26, quem você entende de verdade, quem você realmente é, você para pensar que não faz sentido você viver uma vida onde você só guarda tudo para você. Você só retém tudo para você. Essa live que eu tô fazendo para vocês aqui agora e que eu vou fazer mais 29, essa é só a primeira de 30, a gente vai passar mais 29 dias todo dia. Isso daqui vai ser como um processo de mentoria, porque aqui você tem acesso direto a mim para poder me perguntar basicamente o que você quiser. O chat está aí aberto. É só você mandar qualquer tipo de pergunta sobre qualquer coisa, você vai mandar perguntas sobre vida, sobre espiritualidade. E para pensar na história da humanidade antes, em que época as pessoas elas conseguiam ter acesso a outras pessoas que elas enxergavam, de certa forma, como mentores. Eu nem vou longe, há 10 anos atrás já não tinha como ter esse tipo de acesso. Há 10 anos atrás praticamente não existiam pessoas que produziam conteúdo, pessoas que traziam esse entendimento e passavam conhecimento adiante, porque conhecimento é uma coisa que transforma vidas, e isso parece ser algo clichê, mas é muito real. Eu já perdi em um negócio, em 2018, eu perdi R$200 mil em um negócio, sendo que naquela época, se eu tivesse alguém para me mentorar naquele processo, alguém para me dizer o caminho, dizer, ó, não faz assim, faz assado, espera mais um pouco, muda essa estratégia, faz isso, faz aquilo, eu teria economizado R$200 mil por uma instrução, por um detalhe, por um direcionamento que uma pessoa me daria, e eu sairia daquela situação de prejuízo. Então, ó, ele ainda está falando aqui que cada um vai ser louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. É basicamente a continuação do que ele está falando aqui sobre a diferença das palavras dos ímpios, das pessoas que são más, entre as pessoas que são retas, as pessoas que seguem um caminho reto, um caminho sem desvios, um caminho onde a gente busca de fato viver viver um propósito. E a palavra propósito, hoje em dia, ela tem um sentido muito pejorativo. As pessoas acham que propósito é basicamente só você fazer o que você gosta, mas você viver uma vida com um propósito, você viver uma vida em propósito, é uma vida onde você começa primeiro, digamos assim, salvando a sua casa. Uma vida com propósito é uma vida onde você coloca certas coisas como prioridade na sua vida e você vai fazer de tudo para que aquilo continue funcionando, aquilo continue fluindo. Um cara que é um homem de verdade, um cara que é um marido de verdade, ele é um marido onde ele daria a vida pela família, pelos filhos, em um momento que houvesse uma necessidade. E isso já é você viver uma vida por propósito. Acredita que depois que passou a andar nos caminhos retos, sua vida teve um propósito maior em relação a trabalho, negócios e família? Com certeza. Antigamente era basicamente só dinheiro por dinheiro. Era basicamente só buscar projetos e buscar coisas que iam colocar dinheiro no meu bolso. E depois você começa a ver que não é só sobre isso. Quando você para ver hoje, até na internet, no marketing digital, os caminhos que são retos, os caminhos que são certos, eles vão ser um caminho onde você vai ter um grau de dificuldade maior para poder ganhar dinheiro, para poder fazer dinheiro. Por quê? O que é que vende hoje? O que é que mais vende? É o que o pessoal gosta. É ser enganado, é cassino, é joguinho, é não sei o que, essa palhaçada toda que existe por aí pela internet. As pessoas, elas gostam de ser enganadas, elas querem ganhar dinheiro fácil, e essas propostas de dinheiro fácil são as que mais seduzem as pessoas. E a partir do momento que a gente começa a viver um caminho em retidão, como a gente está falando aqui, a gente exclui todas essas possibilidades da nossa vida e a gente só faz o que a gente vê, que é algo que vai edificar não só a mim, mas as outras pessoas. Porque para mim não serve eu ter um negócio onde para eu ganhar a outra pessoa tem que perder. A venda, ela é sobre todo mundo prosperar. É sobre todo mundo ser edificado. Por exemplo, quando eu comprei... Essa xícara eu ganhei de presente, mas quando eu comprei, sei lá, esse celular aqui, por exemplo.
Quando esse celular foi comprado, eu não precisei perder para outra pessoa ganhar. Eu paguei e recebi um celular. E hoje em dia você vê muita gente na internet, às vezes caras jovens aí, que os caras vendem algo e não entregam. Tem gente que acha que a internet é terra sem lei, que vai vender uma coisa, vai vender uma porcaria, vai vender algo de qualquer jeito e que vai ficar por aquilo mesmo. E quando a gente começa a viver um caminho em retidão, a gente começa a excluir tudo isso da nossa vida. A gente começa a ver até o estilo de vida que algumas pessoas têm e aquilo passa a não necessariamente fazer a diferença, porque a gente sabe que muitas das vezes são pessoas que estão prosperando financeiramente e só financeiramente, mas em todo o resto não está tendo prosperidade. Aldo, eu tô estudando um livro de provérbios, tenho meu entendimento da palavra, mas você falou duas coisas que tocou meu coração e me fez refletir, que Deus abençoe. É sobre isso. É justamente sobre isso. Isso daqui é um processo de aprendizado, para mim também, é um processo de aprendizado muito grande, porque vocês já pararam para pensar que quando você assiste um filme 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quando você está assistindo um filme pela 4ª vez, às vezes você pega detalhes, você pega coisas que na primeira vez que você estava assistindo aquele filme, você não tinha prestado atenção, você não tinha percebido, muita coisa às vezes passa desapercebido pra gente. A mesma coisa é aqui no estudo da palavra. Como a gente já falou, a palavra ela é feita, o livro de provérbios ele tem uma linguagem mais simples, tá? Mas ainda assim para algumas pessoas acaba sendo complexo. Então o estudo que a gente faz aqui, ele é um estudo que, como muita palavra, muita frase, ele tem um sentido muitas vezes figurado, às vezes é uma parábola, às vezes é uma metáfora. Então, por mais que a gente leia isso daqui, quando a gente tem a visão de uma outra pessoa, como eu estou trazendo a minha visão aqui para vocês, é a visão diferente de uma outra pessoa. Até porque cada pessoa tem uma inspiração diferente. Antes de trazer um conteúdo como esse daqui, eu oro para que eu tenha entendimento para poder trazer as coisas do jeito certo, para que o que eu traga aqui não seja só uma inspiração minha, mas uma inspiração do Espírito Santo, para poder estar lendo isso daqui e trazendo essa palavra para vocês com muito mais entendimento. Você se arrependeu das suas tatuagens? Não me arrependi. Tem algumas que eu não faria, tá? Tipo, eu gosto de ter um braço todo de tatuagem, mas tem várias aqui que eu faria tatuagens diferentes. Eu me arrependo de alguns desenhos em específico, mas não do fato de ter feito tatuagem. Eu até vou fazer mais depois. Então, melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Você vê que ele já foi para um assunto e voltou para o outro de novo. Então, melhor é ser modesto, fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O que ele está falando sobre isso daqui? Quando a gente para ver o que é a definição de modéstia, de ser modesto, é alguém que é simples. É ser alguém que é simples. É ser alguém que não tem vaidade. É ser alguém que é, de certa forma, despretensioso. E por mais que você seja bom em certas coisas, só que muitas vezes não é você que tem que se engrandecer, digamos assim. Porque ele mesmo está falando aqui que melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo, ou seja, só você viver contando vantagem, dizendo que você é o bom, que você é o tal e não sei o que, e não ter o que comer. Ou seja, o ato da gente ter da gente se inflar, da gente se achar, porque uma coisa é a gente ter convicção sobre o que a gente faz, uma coisa é você ter convicção sobre o que você é bom, outra coisa é você querer se colocar acima de outras pessoas pelo que você está fazendo, são duas coisas diferentes. Então a gente precisa sim ter convicção no que a gente é bom, a gente precisa sim saber reconhecer as nossas qualidades, até porque se você é algo porque tem uma diferença entre você ser modesto e você viver se colocando para baixo, são duas coisas completamente diferentes. Então você pode sim dizer que você é bom em algo, o que você não pode é você achar que você é melhor que o outro. Você tem que entender que você é melhor que você mesmo ontem. Tem uma frase uma chave que eu peguei uma vez, que diz o seguinte, que eu sempre vou me sentir pequeno quando eu olhar pro lado,
mas eu sempre vou lembrar que sou grande quando eu olhar para trás. Então, quando a gente está olhando para a vida das outras pessoas, quando a gente está olhando para o resultado das outras pessoas, a gente sempre vai se achar pequeno. Até porque cada um tem uma jornada, cada um tem um caminho, cada um tem uma trajetória. Tem pessoas que estão fazendo o que a gente faz há muito mais tempo que a gente. Então, muito provavelmente, essas pessoas vão ter muito mais resultado do que nós. Então, a gente precisa ter esse entendimento onde a gente não tem que se colocar maior do que as outras pessoas ou de certa forma, se engrandecer, mas sim ter essa parte da modéstia, mas com cuidado para não estar se colocando para baixo, ok? O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. O que é lavrar a terra, no sentido que ele está trazendo aqui pra gente? Lavrar a terra é você cuidar do que você tem. É você plantar e você tá naquele processo de regar, naquele processo de ter o cuidado. É você ter cuidado com as suas coisas, com os seus relacionamentos. Porque todo relacionamento que a gente tem ao nosso redor é como uma plantação. Um relacionamento é uma semente, tá? Onde aquele relacionamento sempre com o tempo ele vai estar se fortalecendo para que um dia a gente colha algo daquilo ali. A gente vai colher um determinado resultado daquilo ali. Quando um cara tá conhecendo uma mulher e tem segundas intenções com ela, né? Quando o cara quer namorar com uma mulher, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Ele vai plantar uma semente. Ele vai depositar uma semente para quê? Para que ele vá regando aquilo ali com o tempo. Então você chega, você se aproxima, chama para sair, conversa, até chegar o momento do plantio. O momento do plantio é o quê? A partir do momento que tá namorando, começou a namorar, já começou a plantar, ou já começou a colher. Então o que tá falando aqui? Que o que lavra a sua terra vai ter pão em abundância. Então a gente tá, nesse sentido que a gente vê aqui, a gente vê que é basicamente em todo tipo de relacionamento, inclusive nos negócios. Por quê? Isso aqui vem a parte do trabalho. A galera hoje em dia esqueceu que precisa trabalhar para fazer dinheiro. É uma coisa incrível isso aqui. O pessoal esqueceu que precisa trabalhar para poder fazer as coisas. É óbvio que com a tecnologia, o fato da gente ter tecnologia ajuda a gente em relação a muita coisa. Mas ainda assim você vai precisar lavrar a sua terra para você ter pão em abundância, senão não vai ter, amigo. Você que acredita que vai ficar rico e vai ganhar dinheiro rápido com joguinho, com cassino, com não sei o que lá das contas, você já sabe qual é o resultado final disso daí. Então, vamos procurar trabalhar, viu? O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Esse provérbio ele tá trazendo muito esse contraste, né? Essa diferença entre o cara que é ímpio e o que é reto. Quem é o ímpio é aquele que pratica o mal. Então ele está trazendo aqui pra gente, os maus se enredam na transgressão daquilo que fala, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos olhos, mas o sábio ouve os conselhos. E aí vem uma chave poderosa aqui pra gente, O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. O que é alguém insensato? Alguém insensato é alguém que, de certa forma, é tolo, como a gente já falou aqui. É alguém que não tem inteligência, é alguém que não tem autocontrole. E ele tá falando pra gente, Salomão tá trazendo pra gente aqui que o insensato, ele mostra logo a sua ira, mas o prudente, ele ignora os insultos. Ou seja, a partir do momento que alguém te insultar, amigo, se você mostra a sua ira, se você já fica com raiva, se você quer viver, se você quer levar tudo a fio de espada, a ferro e fogo, véi, não vai rolar. E às vezes você pensa, não, mas eu nasci assim, eu não tenho como mudar isso. E acredite, tem. Porque eu era uma pessoa assim, eu era insensato, desse jeito aqui, que mostra logo a sua ira. Qualquer coisa que alguém falava pra mim, eu já ficava puto e começava a falar e começava aparecendo uma metralhadora. E hoje eu basicamente faço perguntas. Se eu vejo que alguém tem algum insulto pra mim, vocês vão ver, onde volta e meia eu posto algum comentário
que às vezes as pessoas comentam nos meus anúncios. Às vezes tem anúncio meu que a galera chega e fica comentando coisa negativa. E eu basicamente faço perguntas. Tem gente que chega a falar, mas o seu curso é ruim, que não sei o que e tal e tal. Eu pergunto, você colocou alguma coisa em prática? Eu não devolvo rebatendo algo, eu devolvo com uma pergunta. Por quê? A pergunta é algo que vai fazer a outra pessoa pensar. Perguntas fazem as outras pessoas pensarem. Então, quando você estiver numa situação de conflito, numa situação de discussão, numa situação de afronta, não mostre sua ira, porque senão você vai mostrar que você é insensato. O que é que você tem que fazer? Você precisa ignorar os insultos. Isso daqui, ele está falando sobre você tirar o emocional da situação. Você tem uma situação de conflito, tira. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa que vai requerer prática, mas tenta tirar a parte emocional da situação e começa a agir com a razão. Ignora a parte dos insultos e foca no que interessa, foca no que é o problema, foca no que pode ser o resultado final e como você pode resolver esse tipo de problema e, principalmente, não mostrar logo sua ira. Aldo, eu comprei a Filiagram e vi que tem módulo com você lá, porém tem alguma dica de resultado mais rápido, sabendo que Deus abençoa a todas. Você já está abençoada, amiga, você já é abençoada, e esse aqui é o negócio. Se você quer ir mais rápido, você precisa fazer mais, é só isso. Não tem como você ter um atalho, inclusive a gente estava falando exatamente sobre isso agora, que o que lavra a terra vai ter pão em abundância, mas o que corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Então você precisa lavrar a sua terra, você precisa fazer, você precisa colocar a mão na massa, sujar a sua mão e fazer o negócio acontecer. Qual é a diferença aqui em relação ao plantio? Quando você planta algo, aquilo tem um prazo para poder crescer e dar fruto. Por exemplo, você vai plantar arroz, tem um tempo. Se você vai plantar maçã, tem um tempo. E não tem muito que você pode fazer para poder mudar o tempo daquilo ali. Às vezes um agrotóxico, às vezes alguma coisa vai poder acelerar um resultado. Mas no seu caso, da pergunta que você está fazendo, o que você precisa fazer é justamente sujar a sua mão de terra. Você tem que cair para dentro, você tem que fazer acontecer, você tem que estudar, você tem que colocar em prática. Esse sempre foi e sempre será o único acelerador de resultado que você vai ter na sua vida. Fechou? Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como ponta de espada, mas as palavras dos sábios são remédios. Perfeita essa colocação aqui. Ele acabou de falar sobre o insensato mostrar logo a sua ira. Fala sobre a verdade favorecer a justiça. Isso daqui é indiscutível, né? Não tem nem muito o que falar sobre a gente falar a verdade. E ele fala que palavras precipitadas são como pontas de espada. Ou seja, quando você traz uma palavra precipitada, uma palavra sem pensar, você vai ferir uma outra pessoa. Você pode ferir sem querer, mas você feriu. Aquilo ali pode cicatrizar, mas vai ficar uma cicatriz. Então, se você é uma pessoa insensata, que é alguém que mostra logo a sua ira no momento de discussão, no momento de afronta, no momento, às vezes, até de resolução de conflito, você precisa entender que você precisa pensar antes de você falar. E é como eu acabei de dar o exemplo aqui. Se você está numa situação dessa, o que você faz? Você faz pergunta. Porque a pergunta vai fazer a outra pessoa pensar e a pergunta ela vai transferir a pressão. Quando alguém começa a te insultar, falar algo pra você, você faz a primeira pergunta que vier na sua mente, você faz essa pergunta pra pessoa, para que aquela pessoa já comece a pensar. E a pessoa vai te responder alguma coisa e você usa a própria resposta dela para poder perguntar uma outra coisa. E aí você vai ver que aquilo ali vai ser uma conversa de adulto de verdade. Às vezes eu vejo pessoas que já estão chegando na terceira idade, que muitas vezes as pessoas elas não sabem, elas não conseguem ter uma conversa de adulto. Quantas vezes a gente não vê pessoas aí que já são casadas há, sei lá, 30 anos, 40 anos, mas parece duas crianças, parece dois meninos pequenos que começam a brigar e discutir basicamente por qualquer coisa. Isso se resume à habilidade ou à falta de habilidade, né, dessas pessoas de fazer pergunta. A partir do momento que você faz perguntas para outra pessoa e até perguntas para você mesmo, você começa a ter consciência de coisas que às vezes você vai olhar assim e vai falar, nossa, eu tô brigando por uma coisa tão besta, uma coisa tão sem sentido. Fechou? Então, fala aqui pra gente, ó. Palavras precipitadas são como ponta de espada, mas a palavra dos sábios são remédio. Isso daqui já conecta com o primeiro versículo de hoje,
que fala sobre a pessoa que odeia a repreensão, que essa pessoa é tola. Então um sábio, ele vai trazer palavras que são como um remédio e que talvez você não queira ouvir o que uma pessoa sábia tem para dizer para você, tem para te dar de conselho ou tem para dizer a seu respeito, mas aquilo ali vai ser um remédio para você. Fechou? Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios. O mal os apanhará em cheio, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Mano, essa aqui é pesada, viu? Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Você vê que ele já falou aqui que o insensato, ele mostra logo a sua ira. Salomão já falou pra gente aqui que palavras precipitadas, ou seja, as palavras de um insensato, de alguém que não tem sabedoria, de alguém que é tolo, palavras precipitadas, elas são como a ponta de uma espada, ou seja, elas ferem, essas palavras elas machucam a outra pessoa. E ele está falando que o coração dos insensatos proclama a tolice, ou seja, quem é insensato ele fala besteira, e na maioria das vezes sem pensar. Quem é prudente oculta o conhecimento. O que é que isso quer dizer? Tem momentos, tem situações que você tem que ficar calado, caladinho, só ouvir, fazer pergunta e ficar calado. Você não colocar na mesa o que são as intenções do seu coração. Porque o insensato é quem vai começar a falar, e sempre vai ser a primeira pessoa a falar. Então, quando a gente tem esse entendimento aqui da diferença entre o que é o insensato, o que é o ímpio, o que é alguém que é reto, a gente começa a ver características das pessoas. E tem muita característica aqui que algumas pessoas já praticam. Só que sempre vão ter coisas que a gente vai precisar melhorar no nosso comportamento. Sempre vão ter coisas que vão precisar melhorar no nosso dia a dia. E com os exemplos que eu estou trazendo aqui, baseado 100% no que está na leitura de Provérbios 12, a gente vê que isso daqui é literalmente como um manual de vida. Isso é literalmente um manual de vida e a gente consegue ter uma vida muito mais fácil, ou conseguiria, se a gente buscasse essa instrução. Se a gente buscasse a instrução que está aqui. Ah, Aldo, mas eu não acredito em Deus, mas eu não sei o que, parará, religião, caixinha de fósforo. Não tem nada sobre isso. Eu não estou falando nada sobre religião, sobre você ir para uma determinada igreja, nem nada do tipo. Eu estou falando sobre você usar esse livro, que é o livro de Provérbios, inicialmente, porque se você ler o livro de Provérbios e você começar a colocar em prática na sua vida o que você está aprendendo aqui, com certeza você vai querer ler outros livros, você vai buscar mais sabedoria, você vai buscar mais entendimento, e você vai ver que você vai ter uma verdadeira renovação da sua mente, beleza? Inclusive o apóstolo Paulo fala pra gente: transformai-vos pela renovação da nossa mente, ou seja, a gente precisa mudar a nossa mente primeiramente para poder se transformar. E você vai ver que muitas das coisas que grandes autores usam, tipo Napoleão Hill, Os Segredos da Mente Milionária, você vai ver que muitos dos conceitos que os caras trazem nesses livros são conceitos que estão aqui em Provérbios, de algo que foi escrito há, sei lá, 3, 4, 5 mil anos atrás. E esses caras, eles simplesmente pegam esses conceitos que estão aqui dentro, porque você não tem a paciência de ler, você não tem esse discernimento até muitas vezes, de pegar o conhecimento e beber direto da fonte. E quando eu percebi que quando a gente lê esses livros, esses best-sellers sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal, quando a gente lê esses livros e a gente vê que o que tem lá foi tirado daqui, você olha e fala assim: beleza, não faz sentido eu continuar bebendo daquela água. O que faz sentido é você vir e você beber direto da fonte, porque isso daqui é, como eu já falei, algo que traz múltiplos conceitos. Às vezes uma frase ela tem múltiplos conceitos. Você vê que a gente já tem 50 minutos de live aqui e eu nem terminei o capítulo de hoje. Então você vê que quando você começa a trazer os conceitos que estão aqui, você vai desenvolvendo ideias e as coisas vão fluindo. Então, ó, vocês já entenderam, né? Insensatez é você fazer o quê? Mostrar logo sua ira. Então você que é uma pessoa sábia, que a partir de hoje vai ser a primeira coisa que você vai colocar em prática, é o quê? Quando alguém vier te insultar de alguma forma, o que é que você faz? Ignora insulto, faz pergunta,
não revela logo qual é a intenção do seu coração, vai fazendo pergunta para quê? Para você fazer outra pessoa pensar. Por quê? Aqui já falou pra gente que, cadê? Aquele que é prudente oculta conhecimento, mas o coração do insensato proclama a tolice. Ou seja, alguém que é tolo é alguém que já vai começar a falar, e aquilo vai ser como uma energia, aonde você vai absorver a energia daquela pessoa, você vai converter e devolver de volta. E é como se fosse um escudo que você vai ter. E esse escudo vão ser as perguntas que você vai fazer. E a partir do momento que você tira a parte emocional de uma situação de confronto, de afronta, de embate ou de discussão, você tira o emocional daquilo ali e usa só o racional, você começa a fazer perguntas e você vai ver que na maioria das vezes você discute com as pessoas que estão ao seu redor, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seu namorado, com as outras pessoas. Você vai ver que na maioria das vezes você discute por motivos que nem você sabe qual é, nem a outra pessoa sabe qual é. Quantas vezes você já não brigou com alguém que você ama e quando você parou pra pensar, você olha assim e fala assim: rapaz, mas a gente tá brigando por quê mesmo? Por que a gente tá brigando? E por que isso acontece? Porque é a falta de fazer pergunta. Isso é só aquela situação onde a pessoa só quer ofender, só quer explodir, só quer colocar o que tá pra fora, mas você já sabe que quem mostra logo a sua ira é alguém insensato. Fechou? Vamos pro versículo 24 aqui, ó. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Eu nem preciso falar nada sobre isso, né? A gente nem precisa falar nada, né? Sobre alguém que é esforçado que vai dominar e que o preguiçoso vai ficar sujeito dos outros. O que quer dizer isso daqui? O preguiçoso ele vai ficar sujeito a trabalhos forçados. E essa é uma hora que vai doer para muita gente aí. O que é o esforçado dominar e o preguiçoso ficar sujeito a trabalhos forçados? Você que não ama o seu trabalho, você está sendo sujeito a um trabalho forçado. E Salomão tá te colocando... Salomão tá te colocando como alguém preguiçoso. Você que é CLT, que odeia seu trabalho, que para você ir trabalhar é aquela coisa daquele esforço, aquela coisa que é um peso para você, é uma dificuldade, você tá naquele trabalho, você fazer aquilo, que você faz algo que você não gosta. Salomão tá te colocando como preguiçoso, ok? E ele fala que o esforçado vai dominar. Quem é o esforçado? É o empreendedor, é o empresário. O empresário é quem vai dominar. Quando você trabalha para outra pessoa, você tem que ter data para poder sair daquele trabalho. Por quê? O trabalho, se ele não tá te gerando aprendizado, se ele só tá ali para te gerar uma renda e você tá infeliz com aquele trabalho que você tem, no final das contas, aquilo não te diferencia em nada de uma prostituta, por exemplo, que faz algo por dinheiro. Ela vende o corpo dela para poder ter dinheiro ali naquele momento. Você está vendendo o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Você vende seu tempo para um trabalho onde você não aprende nada, onde você não é edificado em nada, onde ao seu redor só tem pessoas que colocam a sua ira para fora, você está com pessoas insensatas ao seu redor, e no final das contas aquilo não vai te levar para lugar nenhum. E quem é que vai dominar? O cara que é esforçado, que é empreendedor. Fechou? A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. A gente acabou de falar sobre isso. Na vereda da justiça está a vida, e nesse caminho não há morte. Então, o que me chama a atenção aqui, para a gente daqui a pouco finalizar, ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Tenha isso aqui para você. Talvez seja você nessa situação hoje de ansiedade. E ansiedade no coração é alguém que tá só preocupada com as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecer. E muitas vezes está preocupado com coisas que não são problemas reais. Muitas vezes está preocupado com coisas que você nem deveria estar. Mas quando a ansiedade está no seu coração, está dizendo aqui que isso vai te abater. E alguém abatido, alguém apático, é alguém que não tem força, é alguém que não tem persistência, é alguém que não tem disciplina para continuar fazendo o que precisa ser feito. Então, traga uma boa palavra para pessoas que estejam ao seu redor. Talvez seja alguém que você conhece que esteja com essa ansiedade no coração, e uma boa palavra, ela traz alegria. Por hoje é isso. Eu quero que vocês me mandem um feedback depois lá no Instagram. O que é que vocês acharam dessa live de hoje? Essa live ela vai ficar salva no meu canal do YouTube.
tá? A partir de amanhã eu vou transmitir tanto no YouTube quanto no Instagram, ok? Porque todas as lives elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Esse foi o start, esse foi o início de uma jornada que a gente vai ter aí durante os próximos 30 dias, onde nesses 30 dias eu vou estar me esforçando aqui, acordando cedo todos os dias. Ontem eu fui dormir era meia-noite, alguma coisa, e eu já acordei 5 e pouca. Quando você acorda 5 e pouca da manhã, que você foi dormir meia-noite, você olha e fala assim, meu Deus do céu, pra que eu inventei de fazer esse negócio? Mas o meu compromisso com você tá feito. Se você acha que essa live ela agregou valor para você, se isso aqui trouxe um aprendizado que seja, que você vai aplicar na sua vida hoje e que você sabe que você vai ter resultados a partir daquilo ali, esteja comigo aqui amanhã, a partir das 6h06 da manhã, fechou? 6h06 da manhã a gente vai estar juntos aqui. Manda essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, e vamos juntos nessa caminhada aí. E se você puder, a partir de amanhã, traga mais 2. Fechou? Traga mais 2, porque a ambiência, as pessoas que estão ao seu redor, o ambiente, as pessoas que te edificam, as pessoas que estão ao seu redor, elas são pessoas que elas vão te edificar. São pessoas que vão te ajudar no seu crescimento. Assim como você pode estar num ambiente que esse ambiente te coloca para baixo, você pode ter pessoas ao seu redor, você pode estar num ambiente onde esse ambiente te edifica, esse ambiente te coloca para cima. E eu espero que você que está assistindo essa live, você seja essa pessoa que tome a iniciativa de elevar a frequência do ambiente que você tá. Fechou? Obrigado pelo feedback de todos vocês aí. E amanhã, às 6h06 da manhã, tamo junto aqui. Fechou? Quem quiser assistir a gravação da live, vai estar lá no YouTube. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e até mais.